Quero saudar os irmãos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero deixar aqui uma mensagem, desde já respondendo, a pergunta de ontem. Qual o motivo de Jonas não pregar na cidade de Nínive, Ele sair, fugir para outro lugar para não pregar lá. Primeiro nós vamos aqui deixar o versículo da palavra do nosso Deus. Está em Gênesis 9, 23, que diz: Então tornaram-se Sem e Jafé uma capa, pegaram uma capa, puseram sobre seus ombros e, indo virando para trás, o puseram sobre o seu pai, sobre Noé. O que é que acontece? A palavra do Senhor aqui diz que Cã, Sem e Jafé estavam com Noé e sua família. Quando a arca desce, ela senta sobre o monte Ararat. Noé planta uma vinha. E dessa vinha passa-se um tempo, que uma vinha não nasce de um dia para o outro seus frutos. Com o passar do tempo, ele colheu daquela vinha ali o seu fruto, que é a uva, e fez um sumo, Fez um suco de uva forte, que é chamado de vinho, porque é ali concentrado a acidez, Tem um teor alcoólico, ele bebeu, ele embriaga-se e ele ficou despido. E a palavra do Senhor diz que Cã, ele viu a nudez de Noé, foi lá e falou para Sem e Jafé acerca daquilo. E a palavra do Senhor repreende isso, sobre os filhos que vê a nudez dos seus pais. Quando, no outro dia seguinte, Noé fica sabendo daquilo, Noé chega, chama Cã e diz assim: Maldito seja tu. A partir de hoje, tu e seus descendentes servirá Sem, tu e seus descendentes servirá a Jafé, a descendência de Jafé. Serás tu maldito sobre a terra, E o que acontece? Sem, Cã e Jafé. Cã sai dali amaldiçoado, chega mais lá pra frente, ele constitui, já tem a sua esposa, ele ali tem filhos. Um dos filhos de Cã se chama Cuxê. Cuxê com a sua família gerou um filho e pôs o nome de Nimrod. Nimrod era um caçador valente na terra. A palavra do Senhor diz que Nimrod foi o mais excelente caçador diante do Senhor. Quem foi Nimrod? Nimrod foi quem incitou o povo ali sobre a questão da Babilônia, Ele quem edificou Babilônia, Babel, a Babilônia. E Nimrod também foi aquele que fundou a cidade de Nínive e mais outras cidades. Nimrod, ali foi quando começou até a idolatria na Bíblia. Antes do dilúvio não tinha idolatria. Começou a idolatria a partir de Nimrod, porque quando Nimrod morre, aquelas pessoas que amavam Nimrod por ser um grande caçador, um homem perverso, porque Nimrod foi aquele que conseguiu domar os cavalos. Não sei se os irmãos sabem disso. Foi o primeiro homem a lidar com os cavalos selvagens. Ele dominou os cavalos selvagens e esses cavalos selvagens serviram como um transporte dele até para caça. Por isso que ele se tornou um excelente caçador. E quando ele morre, as pessoas ali edificam uma estátua, fazem uma estátua de um homem sentado num cavalo enfrentando o leão. Aí foi a primeira idolatria. Quando começou a idolatria na terra, foi através de Nimrod. E Nimrod foi aquele que fundou Nínive. Mas Nimrod fundou Nínive debaixo de uma amargura, de uma sentença que havia sobre Cã, que havia sobre Cuxê, e todavia estava sobre ele, porque Cã foi amaldiçoado porque viu a nudez de Noé e toda a descendência dele. Então o pai dele, o avô dele, que era Cã, foi amaldiçoado pelo Deus, pelo bisavô dele, que é Noé, que servia ao Deus criador de todas as coisas. Então ele fundou a cidade de Nínive com ódio, ensinando ao povo que eles estariam sendo amaldiçoados pelo Deus do bisavô dele, que é Noé, que amaldiçoou o avô dele, que era Cã, e supostamente, posteriormente, seu pai, e vindo essa maldição recaindo sobre ele. O que é que acontece? Quando ele entende isso, ele incita todo o povo de Nínive
a matar todos aqueles que vêm falar no Deus do bisavô dele, que é o Deus criador dos céus, o Deus de Noé. Ele não aceitava mais fazer parte daquela família ali, porque Noé amaldiçoou a descendência dele. Então, quando o Senhor levanta Jonas, diz: Jonas, dispõe-te, levanta e vai a Nínive, prega o arrependimento, porque esse povo, a malícia desse povo já subiu diante de mim, o mau cheiro, né, do pecado desse povo, do ódio desse povo, chegou diante de mim. E tem uma sentença sobre esse povo aí. Mas só que Deus é misericordioso. Deus, ele queria tratar de duas coisas. Queria tratar dos ninivitas, porque de uma certa forma pertencia à descendência de Cã, pertencia à descendência de Noé. E Deus queria trazer aquele povo de volta. Deus não queria deixar aquele povo abandonado lá, mesmo com o erro de Cã. Deus não queria. Deus não é daqueles que desistem, daqueles que estão no lamaçal, que estão no pecado. Deus não quer desistir, Deus não desiste. A palavra do Senhor diz que Deus não se alegra no perecer do ímpio. Fazia parte da descendência de Noé e Deus não queria deixar essa descendência se perder em pecado, em ódio e amargura. Só que os ninivitas foram ensinados assim, a matar todos que falavam no nome do Deus do bisavô, que era Noé. Então, imagine, irmão, se coloca no lugar de Jonas. Muitos pregadores dizem: Jonas era um profeta fujão. Não, Jonas era um profeta vingativo, porque você não vê na Bíblia nenhum profeta fujão. Nenhum dos profetas era fujão. Todos eles falavam o que Deus mandava falar, quer ouça, quer não. A questão de Jonas era o desejo de vingança. Porque se coloca no lugar de Jonas, uma pessoa fazendo mal à sua família, fazendo mal às pessoas que servem o meu e o seu Deus, fazendo mal a pessoas que só falam da salvação. As pessoas perseguem, fazem o mal. O que é que você pensaria? Eu pensaria assim: meu Deus, esse povo aí não é digno de ter misericórdia não, Senhor. Eu pensaria assim, carne aqui, pensaria assim. Mas como nós não vivemos na carne, sim no espírito, devemos entender quais os propósitos de Deus e que Deus é misericordioso. Deus estava tentando ensinar para Jonas isso. Por que tentando? Porque Deus não estava forçando Jonas a entender nada. Ele tinha que entender qual eram os propósitos de Deus pelo próprio desejo de entender o que Deus queria para os ninivitas e para a vida dele. Deus queria tratar com Jonas também. Aí ele foge da responsabilidade, não fugir de medo, de pavor, de tremer de medo não, porque o profeta estava ali para viver ou morrer. E esses eram aqueles que serviam, porque senão a gente ia desprezar Isaías, que morreu cerrado num tronco, outros profetas que foram decapitados, que foram mortos de uma forma brutal, que foram postos em troncos. Observe o que é que Nimrod ensinou aos ninivitas, que todos que falavam no Deus de Israel eram mortos, arrancados a cabeça, colocado em forma de pirâmide, várias cabeças daqueles que falavam o nome do Deus de Israel, do Deus de Noé, botava em forma de pirâmide na entrada da cidade de Nínive, expondo que ninguém entrasse lá para falar no nome do Deus do bisavô dele. Era esse o ódio, era esse o desejo de vingança. Mas Deus não queria de fato que aquele povo se perdesse, porque era descendência de Cã, entendeu? Então, o que é que ele como profeta, Jonas como profeta, ele queria vingança. Ele queria que Deus realmente destruísse, que Deus não olhasse com misericórdia, que Deus não olhasse com piedade aquela cidade, porque matava aqueles que falavam no nome do Senhor. Era isso, ele não era fujão de medo, de tremer as pernas, não. Ele fugiu da responsabilidade, porque ele tinha algo aqui. Observe, quantos de nós fazemos isso? As pessoas estão aí pecando, roubando, matando, estrupando, estão fazendo tanta coisa. E muitos crentes, muitos até de nós falam assim: meu Deus, isso aí não é digno de ter salvação não. Isso aí não é digno nem de receber oração. Quantos de nós pensamos assim e pensamos de uma forma errada? Porque se Deus é misericordioso conosco, por que Deus não pode ser misericordioso com outros? Porque roubam, porque matam, porque estupram, fazem tudo isso?
Eu vou te dizer uma coisa, a palavra do Senhor diz assim: eu me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. É isso que Deus fala. Não cabe a nós julgarmos a pessoa só porque ela fez um crime horrendo, pecou de uma forma gravíssima. Isso cabe a Deus, se ela é digna de ter misericórdia, não, porque a salvação é para todos. Mas Jonas não queria salvação para aquele povo. Entendeu? Jonas não queria. E Deus queria tratar com o coração de Jonas. Muitas vezes nós, irmãos, queremos tratar com o coração dos outros. E muitas vezes esquecemos que Deus quer tratar primeiro com o nosso coração. Deus queria primeiro tratar com Jonas. Dizer: Jonas, olha, você é profeta, você fala no meu nome, mas ainda tem alguma coisa aqui, ó, que só eu enxergo dentro de você. Quantas vezes nós nos colocamos na aparência? Quantas vezes temos uma aparência de servos excelente, muita coisa está presa aqui ainda. Ó. Pode ser um pouquinho, pode ser o que for, mas está aqui ainda. E Deus está querendo tirar isso da nossa vida. Deus está querendo tratar com o nosso interior, irmão. Deus está querendo modificar a nossa vida. Deus está querendo tratar aqui, ó, não só na mente aqui, mas mente, corpo, alma, espírito, coração. Deus quer tratar da nossa vida desse jeito. E Deus estava ali falando para Jonas: pregue. Aí o que é que Jonas faz? Jonas vai, volta, obedece. Será que Jonas obedeceu mesmo quando ele vai lá pregar? Sabe o que é que ele fez? Ele pregou e ficou esperando ainda vir. Ele pregou crendo assim: esse povo não vai se arrepender não, vou pregar. Sabe quantos de nós queremos fugir da responsabilidade de pregar o evangelho? Falando: ó, vou falar logo porque pelo menos eu fico livre. Não é assim. Deixa essa palavra para os amados irmãos. Vamos analisar nossas vidas e continuar pregando para quem quer que seja o evangelho. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe grandiosamente. Em nome de Jesus. Pregue o evangelho a tempo e a fora de tempo. Não importa a situação. Preguemos o evangelho. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Se Jesus está voltando, significa que tem muitas vidas aí para alcançar. Deus abençoe cada um. Não seja que nem Jonas de fugir da responsabilidade, mas de fato entender por que Deus está te chamando para essa responsabilidade, que é de ganhar, conquistar a alma, independente do que ela fez, do que ela deixou de fazer. Quem tem que ter misericórdia e mostrar o arrependimento é Deus, mas para isso é necessário levarmos essa palavra de arrependimento para as pessoas. Então deixa essa palavra, esse esclarecimento, essa palavra para o nosso coração. A salvação é para todos, não só para mim, não só para você, mas é para todos. Porque Cristo subiu naquela cruz, ele foi elevado àquela cruz, pagou preço para que todos, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a palavra do Senhor diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele foi, pregou, esperou vir a destruição, porque ele ainda não estava liberto. Mas chegou um momento que Deus tocou no coração dele, libertou, ele deu lugar para Deus trabalhar. E aí veio o arrependimento. Aquele povo se humilhou, jejuou, orou. Deus se arrependeu do mal que tinha para ser derramado sobre Nínive. E todos foram salvos, abençoados. Então depois tratamos de mais assuntos assim, mas a importância agora nesse momento é essa. Independente do que as pessoas fazem, erram, pecam, também são dignas de misericórdia. Porque se nós fazíamos coisas horrendas e Deus se compadeceu de nós, por que para os outros também, né? Então Jonas entendeu isso. Quando ele está naquela situação esperando o povo ser destruído ali, ele está no sol quente, aí Deus faz crescer uma farborreira, né? Que é um pezinho de planta que tem uma folha grande que dava para cobrir ali o sol que estava molestando a cabeça dele, que ele chegou ao ponto de quase desmaiar por causa do sol. E Deus fez crescer aquela farborreira sobre ele, veio ali a sombra.
Quando chegou o momento, Deus fez com que o bichinho comesse toda aquela planta. E aí o sol começou a amolecer. Aí ele teve pena da planta. Aí Deus disse: se você tem pena dessa planta, por que eu não posso ter misericórdia desse povo? Entendeu? Então deixa essa palavra, meus irmãos. Se Deus se compadece de mim e de você, por que não pode se compadecer por outros, né? Então fica essa palavra de vitória. Deus abençoe grandiosamente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.